Saúdo a todos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Biblicamente falando, escatologicamente falando, há duas grandes ressurreições. A primeira ressurreição é seleta, é exclusiva dos que morreram em Cristo. Em Apocalipse, capítulo 20, no início do versículo 6, está escrito: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando se dará a primeira ressurreição? Quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Quando ele vir buscar a sua igreja, os que morreram nele ressuscitarão. Os que estiverem vivos nele serão transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os santos ressurretos, os santos transformados, todos terão corpos semelhantes ao corpo de Cristo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Os santos que dormem ressuscitando, os santos vivos sendo transformados, todos subiremos a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Quando a igreja subir, ela passa pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é diferente do trono branco. O tribunal de Cristo está mencionado em Romanos capítulo 14, versículo 10. Todos os salvos, havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. As obras serão avaliadas. As obras representadas por 3 materiais que permanecerão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Ouro, prata, pedras preciosas. As obras representadas por 3 materiais que não permanecerão: madeira, feno, palha. Os eleitos cujas obras são representadas pelo ouro, prata, pedras preciosas, receberão galardão. Os salvos em Cristo, cujas obras são representadas
pela madeira, pelo feno, pela palha, tais obras não permanecerão, mas eles salvar-se-ão. Não receberão galardão. Vamos diferenciar salvação de galardão. Salvação é graça, é favor imerecido de Deus. Aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Galardão é prêmio pelo trabalho, é fruto do trabalho, das obras. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo as suas obras. De acordo com as Escrituras Sagradas, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, o que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia muito, muito ceifará. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz para sermos abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Falando sobre o tribunal de Cristo, as obras que permanecerão e as que não permanecerão, vocês podem ler Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Eu estou falando segundo as palavras de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. O Senhor continue vos abençoando. Nós continuaremos com este assunto.